Amados, o Senhor é tão bom para nós, não é verdade? Tão grandioso, tão gracioso. Eu tenho certeza que isso vai ser só um incidente e que grandes coisas o Senhor fará nas nossas vidas ainda hoje, amanhã e para sempre até a volta dele. Você crê nisso, em nome de Jesus? Nas lutas e nas batalhas é que virão as vitórias. Nas lutas e nas batalhas é que virão as conquistas de Deus para a nossa vida. E em tudo, seja na vida, seja na morte, nós já somos mais que vencedores. Você pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso, que nos fez em Cristo Jesus, mais que vencedores, que bênção. E que louvor abençoado, meu Deus, eu estou encantado. O Braz quis me colocar aqui numa enrascada, pedindo para eu cantar uma canção. Eu falei, você vai me poupar por causa da minha voz, né? E ele insistiu muito, eu falei assim, então nós vamos ouvir mais uma canção do Carta Escrita, tá certo? Que é muito melhor nós ouvirmos mais uma canção do Carta Escrita, que o pastor Carlinho aqui, né, cantando com essa voz de taquara rachada. Então vamos ouvir aí mais uma canção do Ministério Carta Escrita. Essa é a segunda canção que foi lançada da gravação das 7 canções. Essa é a segunda. E daqui a um mês eles lançaram a terceira e assim, a posteriori, gradativamente, a todas as 7. Então só tem 2 lançadas. Essa é a segunda. Eu pedi para o pessoal já preparar para nós. Nós vamos ouvir então essa canção, que é uma versão da Hilson, uma versão que fala que Deus sabe quem nós somos, e é só Ele que pode dizer quem você é, quem eu sou no Senhor Jesus, quem nós somos nele. Vamos ouvir então essa canção. Livre
Você é filho de Deus, está na casa dEle, está na casa dEle. Bendito o teu nome para sempre, Senhor. Muito obrigado, Pai. Somos teus filhos, aqui estamos para te servir, para te adorar. Dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz, olhos para ver a tua glória, coração para render-nos a ti, Senhor, estarmos completamente rendidos a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós queremos compartilhar nessa noite sobre um alerta de Deus, dentro da ministração que fizemos ontem e hoje pela manhã. Há uma advertência de Jesus para a minha vida e a sua vida, depois de tudo aquilo que nós conhecemos sobre os estéfanos de Deus, os galardões que Deus tem para as nossas vidas. Há uma advertência que Ele faz para a sua igreja. Aliás, essa advertência é para a igreja de Filadélfia, uma igreja que não tem nenhuma repreensão de Cristo Jesus, mas contém na sua carta, o apóstolo João escreve essa carta para a igreja de Filadélfia, ela não tem nenhuma repreensão, mas ela tem essa advertência. E depois desse versículo nós veremos uma advertência do apóstolo João, escrevendo a sua segunda carta, já idoso, já um ancião, escrevendo a sua segunda carta, que contém apenas um capítulo. Ele faz uma advertência no verso 8 desse capítulo. Nós vamos ver então esses dois versículos para dar continuidade a essa palavra. Eu pedi para projetar os slides, se for possível, para que nós possamos ter facilidade ali em acompanhar. Então nós vamos falar sobre isso, a plenitude do galardão e essa questão da advertência. Pode passar o próximo slide, já está o versículo ali. O primeiro versículo é o de Apocalipse 3:11, que é a advertência de Jesus Cristo para a sua igreja. Essa igreja é a igreja de Filadélfia, é uma igreja que é elogiada pelo Senhor, apesar de ser ela frágil, uma igreja muito frágil, uma igreja que era considerada fiel. O Senhor entrega para essa igreja autoridade, chaves, para abrir portas, para fechar portas. Apesar da sua fragilidade, ela vivia o evangelho, que é o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus, uns para com os outros, e esse é o tema é o poder dessa comunhão. Então, quando nós vivemos o mandamento, o Senhor Jesus se agrada de nós. Não há nenhum pai que não fique satisfeito, alegre, contente, exultante em ver os seus filhos se relacionando de forma saudável, amorosa. Se você, pai, tem mais de um filho e convive no relacionamento com eles, o maior desejo do coração de um pai, de uma mãe, é ver os seus filhos se relacionando entre si, os irmãos, de forma saudável, amorosa, carinhosa. A expressão desse amor é fraternal, do amor fraternal, a vida do amor fraternal. Então a igreja de Filadélfia, ela tinha esta característica e por isso foi elogiada. Porém, no verso 11, Jesus disse assim para essa igreja: eu estou voltando, eu venho sem demora. Aí ele fala assim: conserva o que tens, conserva aquilo que eu te dei, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, quando Jesus nos traz uma advertência, é porque há uma possibilidade daquilo. Há uma possibilidade. Não sei se o pastor Vilela, que estava falando de um testemunho que Deus compartilhou, ele compartilhou comigo um testemunho que ele teve de uma experiência com Deus. Acho que foi o senhor mesmo, pastor Vilela, que estava dirigindo e no trânsito, não é isso? E alguém entrou na frente, o senhor quis entrar e o senhor deu uma acelerada, e naquele momento Deus falando contigo, né? Não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E naquele instante, né? O Espírito Santo falando assim, ó: você não pode só não dar lugar ao diabo, mas você tem que dar lugar para mim. Interessante isso, não foi isso, pastor Vilela? Você não deixa nem alguém entrar na sua frente. Como que, não é verdade? Como que eu posso entrar na sua vida? Você está aí, ó, impedindo as pessoas. Então, quando o apóstolo Paulo escreve isso lá para a igreja de Éfeso, capítulo 4, se não me engano, verso 27, ele diz assim: não deis lugar ao diabo.
Então significa, irmãos, que apesar de sermos igreja, estarmos cheios do Espírito Santo, recebermos da graça de Deus, da unção de Deus, da plenitude de Deus, existe uma possibilidade de darmos lugar ao diabo, porque senão isso não estava escrito. Há um risco aí. Apesar de ser a igreja de Filadélfia, de ter todos os elogios de Jesus, de ter autoridade, as chaves do reino estavam com aquela igreja, de ser aplaudida pelo Senhor, elogiada por Cristo Jesus, o Senhor diz para ela: conserva aquilo que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, o teu Estéfanos. Por que Jesus está falando isso para essa igreja? Porque apesar de todos os elogios, ela corria esse risco. Então, irmãos, eu tenho visto aqui na igreja Cristo Salva coisas tremendas, virtuosas de Deus, bênçãos do Senhor na vida de vocês, uma igreja riquíssima. E eu não estou falando aqui de questões materiais, também Deus tem dado muita graça, unção, prosperidade a essa igreja. Apesar do pastor Vilela falar assim, a conta está batendo lá, irmão, não tem nenhuma reserva, mas Deus tem derramado, abençoado, suprido, fortalecido vocês em todas as coisas. E principalmente nas questões espirituais, vocês são ricos em bênçãos espirituais. O Senhor tem dado muita graça para vocês, no louvor, na adoração. Vocês são intensos na adoração, né? Que bênção, eu gostaria de pregar, irmãos, enquanto estivesse o louvor tocando. Vocês são tão intensos, que eu ia pregar aqui, eu ia ficar muito animado, né? Porque vocês são tão intensos no louvor. Que bênção isso. Mas apesar de tudo isso, apesar de toda essa riqueza, essa prosperidade de Deus, o Senhor está falando com essa igreja Cristo Salva nessa noite: cuidado, há um risco, há um perigo, existe uma possibilidade de se tomar o seu Estéfanos, o galardão, a coroa que Deus tem para você, de uma forma ainda mais específica, direcionada a nós, e transmitindo uma responsabilidade diretamente a nós. O apóstolo João vai falar isso agora, na sua segunda carta. Pode passar o próximo slide. Eu coloquei aqui em duas versões, revista atualizada, nova versão internacional. O apóstolo João diz em 2 João, verso 8, não tem capítulo, é um capítulo só. Ele diz no verso 8, primeira advertência dele, aliás, é a mesma advertência em duas traduções. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas receberdes completo galardão. Na nova versão internacional ele fala assim, tenham cuidado. Então acautelai-vos, tenham cuidado, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. O apóstolo está dizendo, tudo aquilo que nós realizamos na vida de vocês, toda semeadura, acho que foi o pastor Eduardo que compartilhou comigo, compartilhando com a igreja sobre nós termos que reconhecer que nós estamos sobre ombros de gigantes na fé, pessoas que lutaram, que batalharam. O evangelho no Brasil é novíssimo, a nação brasileira é novíssima no evangelho. Nós temos aí 100 e poucos anos de evangelho, irmãos, 100 e poucos anos. Se eu não estou enganado, Santa Bárbara do Oeste, aqui pertinho, não é isso? Sim ou não? Santa Bárbara do Oeste tem a primeira igreja batista do Brasil, está lá em Santa Bárbara do Oeste, numa pracinha, se eu não estou enganado. Então, o evangelho é novo demais no Brasil. Porém, muitos homens, quando entraram aqui, encontraram verdadeiras fortalezas estabelecidas pela religiosidade, pela política da época, encontraram resistências terríveis, foram maltratados, expulsos, alguns mortos. E nós estamos colhendo o trabalho, fruto desses homens, foram pioneiros, bandeirantes do evangelho. Essa igreja não começou ontem, irmãos. Tem o que, 25 anos? Quanto que é? 23? O pastor Vilela falou, 24 anos, não começou ontem. É uma semeadura que está sendo feita aí, um trabalho. Alguns trabalhos, algumas situações difíceis de serem superadas.
algumas tentativas do inimigo de fazer com que essa igreja fosse paralisada. E pela graça e a misericórdia de Deus, está aqui essa igreja firme, consolidada no Senhor. Você pode dar um aplauso a Ele? Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Está aqui, irmãos. Há um trabalho, irmãos, há um trabalho. Tem choro aqui, tem jejum aqui, tem derramamento de coração, tem muita visita aqui, tem muito pastoreamento, tem muito aconselhamento aqui, olha. Tem muitas horas de oração nessa igreja, muita intercessão, muito clamor. Mas o apóstolo João está falando para mim e para você, irmãos, tenhamos cuidado. Aliás, ele direciona isso para a igreja, tenham vocês cuidado, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Ele é veemente, ele fala, igreja, vocês estão recebendo o legado de um investimento nobre, poderoso, mas vocês precisam ter cuidado, porque está nas mãos de vocês o perseverar, o fazer com que esta lavoura cresça ainda mais, prospere ainda mais, com que esta casa alargue as suas fronteiras, estenda as suas cordas, os limites da sua habitação. Vocês podem fazer isso, ou se não, ele diz lá, olha, vocês podem destruir o fruto desse trabalho. Diga comigo, irmãos, de todo coração, misericórdia, Senhor. Você sabe, irmão, que você pode não ter nenhum cargo na igreja. Você pode ser um simples membro, ainda que eu não poderia nunca utilizar essa expressão simples membro, porque só o fato de você ser um filho de Deus, seja um príncipe na casa de Deus, você é precioso, você é valoroso. Mas eu estou dizendo em termos de função. Mas você, independente de ter cargo ou não, você pode ser um construtor, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, um cooperador nessa obra, como você pode ser um destruidor, segundo o apóstolo João. Eu e você podemos destruir com as nossas próprias mãos. Uma simples irmãzinha fofoqueira destrói uma igreja, irmãos. Destrói uma igreja. Um irmão iracundo, contencioso, nós temos que ter cuidado com isso. Há uma advertência do apóstolo João aqui, não destrua, irmãos, não destrua. Se ele está falando isso, é porque existe essa possibilidade de eu e você fazermos isso. E ele está dizendo lá, olha, antes disso, sejam vocês recompensados. Então Deus não quer que sejamos instrumentos de destruição, Deus quer que nós sejamos galardoados, recompensados, conquistemos o prêmio, alcancemos o fruto do nosso trabalho. Ele está dizendo lá, olha, recompensados plenamente. A palavra pleno aí significa completo, sem falta. Sem falta. Deus quer dar tudo que eu e você temos direito. Quantos recebem, em nome de Jesus? E aí, queridos, nós precisamos ter uma mentalidade de Daniel. Mentalidade de Daniel. A mentalidade da excelência. De não deixarmos com que circunstâncias, situações, problemas, lutas, guerras, situações difíceis que ele atravessou, possam roubar dele os seus princípios, o seu caráter, o legado que ele recebeu dos profetas, dos pais. Mesmo distante da sua terra, ele diz, eu não vou me contaminar, um posicionamento. Ele foi para um lugar estranho, aprender uma língua estranha, a língua dos seus inimigos. Não é uma língua que você fala assim, nossa, eu sou apaixonado pelo francês, quero aprender o francês. Não, irmãos, sou apaixonado pelo inglês, eu quero aprender o inglês. Nada disso. Você vai ter que aprender a língua dos seus inimigos, falaram para Daniel. Sabe o que ele fez, queridos? Ele não se contaminou com aquele lugar. Ele não permitiu aquele lugar entrar no seu coração, mas ele se tornou um luzeiro lá em Babilônia.
ele se tornou 10 vezes mais sábio do que todos os sábios daquele lugar, porque ele tinha uma característica de excelência. Então, nós não podemos nos contentar com o mediano, com o parcial. Deus não quer nos conceder o parcial, o mediano. Só isso aqui está bom. O apóstolo João diz aqui, olha, nós precisamos desejar o pleno, a plena recompensa, a plenitude da recompensa. Diga comigo nessa noite, eu quero. Diga bem forte, irmão, diga eu quero. Tudo aquilo que o Senhor Jesus tem para a minha vida. Você recebe? O Senhor tem grandes coisas para mim e para você. Não se contente com parte. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não se contente com parte, batalhe, lute, resista. Agora, se existe essa advertência, pode passar o próximo slide, se existe uma advertência, né? Se existe uma advertência, nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos abrir os nossos olhos, a fim de que, vencendo este perigo, vencendo esta barreira, vencendo essa dificuldade, nós possamos receber de Deus a plenitude do seu galardão. Então, eu coloquei uma pergunta ali, pode passar o próximo slide. O que nos leva a perder a recompensa do nosso trabalho? Vamos meditar em algumas coisas aqui, que são advertências de Deus. Jesus falando, cuidado para ninguém tomar aquilo que é seu. O apóstolo João dizendo, cuidado para você não destruir aquilo que Deus tem para a sua vida. O que nos leva a perder a recompensa do nosso trabalho? Primeiro, pode passar. Então, nós temos aí a figura de Caim. Primeira coisa, é quando não vigiamos. Irmãos, Caim era o primogênito. O nome dele significa adquirir do Senhor um varão. Eis aí um varão. Porque Eva acreditava que o fruto do seu ventre traria a vitória sobre os seus adversários, porque houve uma promessa, você gerará aquele que pisará a cabeça da serpente. Ela não tinha uma revelação que era Cristo Jesus, ela entendia que era alguém que ela geraria. Ela profetizou bênção sobre a vida do seu filho. Você é varão de Deus, você é homem de Deus. Quantos têm recebido promessas do Senhor aqui em nome de Jesus? O Senhor tem liberado palavras sobre a sua vida, irmão. Deus tem liberado promessas sobre a sua vida. Esse homem se tornou lavrador. A Bíblia diz que depois que eles saíram da terra prometida, foi bom. Saíram do jardim do Éden, Deus diz, vocês vão ter que cultivar a terra. Porque só a terra poderá produzir o fruto para vocês agora debaixo de trabalho. Irmãos, aquele homem, ele encarou o desafio. Se eu vou colher, eu vou trabalhar, eu vou plantar e eu vou colher. E o Senhor tem dado nas suas mãos sementes, e o Senhor tem colocado nas suas vidas grandes colheitas. Você recebe em nome de Jesus? Grandes colheitas de Deus estão nas suas mãos. Esse homem era trabalhador e bem-sucedido, primogênito, recebeu esse nome. Uma das traduções da palavra Abel é um nome bem antigo. Uma delas, né, existem outras possibilidades, mas uma delas é, Abel significa vaidade, ou alguma coisa assim, que não tem tanta significância. Abel significa mais um filho, tive mais um filho. Abel, ele não foi prestigiado pelos homens, ele estava ali como um coadjuvante. Irmãos, ele nunca foi um competidor de Caim, ele nunca teve essa pretensão de competir contra o seu irmão, de jeito nenhum. Mas é isso que o diabo vai semeando no meio da igreja, para quebrar o poder da comunhão. Essa semente da contenda, essa semente da inveja.
que vai semeando, que vai penetrando, e quando, se nós não vigiarmos, vai entrando no nosso coração. É porque o irmão, o pastor falou, mencionou o nome do irmão, nunca mencionou o meu nome. É, porque fulano de tal, né, ganhou um destaque, recebeu uma unção, foi homenageado, papapá. Nunca fizeram isso para mim. É o espírito do filho mais velho lá, do filho pródigo. Sabe, isso vai entrando no nosso coração, porque nós não vigiamos. Aí está lá o Abel, irmãos, o Abel apaixonado por Deus, e Deus quer assim de nós, sabe, uma adoração descomprometida, desinteressada, é isso que eu quero falar, uma adoração desinteressada, ou seja, eu vou para Deus não por aquilo que Deus vai me dar, eu vou para Deus porque eu sou apaixonado por Ele, eu amo Ele, eu entrego meu dízimo, minha oferta na casa do Senhor, não porque Deus vai me recompensar, repreender o devorador, abrir as janelas dos céus, glória a Deus por isso, eu recebo, eu quero ter humildade de receber, mas eu não faço isso por causa disso, eu faço isso porque eu sou apaixonado por Ele. Então está lá o Abel, desinteressado, no sentido de interesses, de levar vantagem em algo, ele estava lá interessado em Deus, falou, vou levar o meu melhor para Deus. Aliás, minhas ovelhas todas são dele. Então, já que tem que sacrificar alguma coisa, vou sacrificar o melhor, as primícias do rebanho. Vou entregar para o meu Deus. Ô, bênção, está chegando o dia, está chegando a hora. Aquela pessoa que tem expectativa, como o pastor falou aqui da irmãzinha. Poxa, eu estou a fim de receber meu primeiro salário, que eu quero honrar o meu Deus. Daqui a pouco nós vamos falar sobre honra. Então, eu quero trazer a casa do Senhor, eu quero expressar o meu amor por Deus, pelo Senhor. Então está lá Abel, irmãos, desinteressado, não está querendo o cargo de Caim, não. Ele não está querendo o lugar de Caim de jeito nenhum. Mas chega o momento da oferta, e o Caim já não está vigiando. Você acha que o pecado entra na nossa vida da noite para o dia, irmão? Não é. O Caim já estava vaidoso. O Caim já estava pensando que era bambambam. O Caim já estava cheio de si. Sabe, um cara que foi bem sucedido na lavoura, né, dono do pedaço, herdeiro do Adão. Não é verdade? O cara já estava, por cima da carne seca. Ele falou, aqui sou eu. Já devia dar umas palavras de ordem para o irmão. Porque ele falou para o irmão, vamos para o campo, e o irmão foi. Então, quer dizer, já mandava no irmão. Então, está lá o Caim, irmão, cheio de si. Você acha que o pecado entra da noite para o dia? Então, quando ele trouxe a oferta ao Senhor, diz o texto, trouxe uma oferta. Trouxe uma oferta. No texto não diz que era uma oferta ruim, não diz que era uma oferta qualquer, mas ele trouxe uma oferta. O que significa isso? Ele trouxe sem propósito, sem objetivo, sem paixão, sem interesse. Ele trouxe para cumprir uma tabela. Afinal de contas, né, eu tenho que dar o exemplo aqui para o meu irmão, vou lá levar alguma coisa, só para cumprir uma tabela, um rito. É o dia que eu tenho que ofertar, vou lá ofertar para o Senhor. E Deus não vê a oferta, Deus vê coração, irmãos. Deus vê coração antes da oferta. A palavra diz, agradou-se o Senhor de Abel, a posteriori da sua oferta. Não agradou-se o Senhor de Caim, depois de sua oferta. Porque a oferta é a expressão daquilo que vai dentro de nós. Por isso que uma viúva pobre chama a atenção de Jesus, e os ricos que derramam várias moedas, bastante riqueza no altar, não faz nenhum barulho nos céus. 2 moedinhas, pequenas moedinhas, faz um estradalhaço, né? Estradalhaço, faz um barulho fenomenal nos céus, porque está acompanhada de verdadeira adoração. É isso que o Senhor quer de nós. Não aceitou a oferta de Caim, não aceitou a forma com que Caim procedeu. E o Caim, irmãos, olha lá a expressão do homem, olha lá a expressão dele, descaiu-lhe o semblante, não ficou amargurado, ele se sentiu desonrado, desprezado.
E quem se acha, irmãos, por cima da carne seca, que é chamada a atenção, essa pessoa fica à flor da pele. E naquele instante Deus falou para ele. Deus fala conosco, amém, queridos? Deus fala conosco. Deus falou: Abel, Caim, por que o seu semblante está descaído? Por que você está assim nervoso? O que é isso que está acontecendo com você? Se você proceder bem, não é certo que você será aceito? Eu não faço acepção de pessoas, não. Eu faço acepção de motivações, de atitudes que são corretas e não. Eu não faço acepção de pessoas. Se você proceder bem, você será aceito. Agora, tem um detalhe. O pecado está onde, irmãos? Onde que o pecado está? O pecado está à porta. O seu desejo será contra ti, mas você precisa dominá-lo. É sua responsabilidade. Estou te avisando. Mas a responsabilidade é sua. Deus está virando para ele, falando para ele: Caim, vigia, meu filho. Fala para a pessoa que está ao teu lado: vigia, meu irmão. Dorme não. Dorme não, vigia. Vigiou? Não vigiou. O pecado entrou no coração, perdeu a plenitude da recompensa. Perdeu a plenitude da recompensa. Foi amaldiçoado. Não só ele, toda a sua geração. Que terrível, irmãos, que terrível. Pastor Carlinhos, como que eu faço? Qual que é o antídoto para que eu possa ser uma pessoa vigilante? Vida de oração, irmãos. Vida de oração, vida de meditação na palavra. Veja que Caim não conversa com Deus. Ele não tem vida de oração. É só Deus que fala com ele. Nem para reclamar com Deus ele serve, irmãos. Você sabe que você pode ser sincero com o Senhor? Seja sincero com Deus, com temor, com reverência, é lógico, mas é preciso ser sincero. Deus quer ouvir o que está no seu coração. Nem para falar: Deus, fiquei chateado, por que o Senhor não me aceitou? O que está acontecendo? Entre aspas, briga com Deus, seja um Jacó, segura nas asas do anjo aí, faz alguma coisa. Mas ora, irmão, busca a Deus, ouça a palavra, medite na palavra, deixa a palavra falar com você. Por que Pedro caiu? Jesus chamou ele para oração, ele dormiu. Jesus liberou a palavra para ele, ele não escutou. Tem pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus e não está escutando. Deus está chamando para orar e ele está cochilando. E aí ele cai em pecado, ele nega Jesus 3 vezes. Então como que eu posso ter uma vida de vigilância? Tendo uma vida de oração, de meditação na palavra, buscando a presença do Senhor, na oração, na palavra. A palavra de Deus nos desperta, irmãos. A palavra de Deus nos torna alertas. A palavra de Deus nos torna apercebidos das coisas. Deus fala com você de manhã, você já fica atento. Mas tem gente, irmãos, eu ouvi falar que tem até crente, eu duvido disso. Mas tem crente que não sai de casa sem ouvir o horóscopo. Deixa eu ver como é que vai ser o dia, porque senão, misericórdia, misericórdia. Quantas pessoas escutam o horóscopo, não é assim? Mas não meditam na palavra, não tem um tempo com Deus de oração, aí cai em pecado, porque não vigia. Segundo aí, para a gente ser mais objetivo aqui, eu gostaria que no final, o pessoal do louvor, nós estivéssemos cantando aquela canção que vocês cantaram aqui no final. Que canção abençoada, né? E nós tivéssemos um tempo aqui na presença do Senhor. No tempo que eu estou aqui ministrando, eu quero ser um pouquinho mais objetivo para dar esse tempo. Eu sei que tem uma atividade depois aqui, e nós termos um tempinho aqui com Deus, você se derramar na presença do Senhor. Então, segunda coisa, segundo exemplo para nós, quando é que nós corremos o risco de perder a recompensa que Deus. A recompensa, está lá, olha, quando desprezamos aquilo que não tem preço. Quando eu desprezo aquilo que não tem preço, eu perco o melhor de Deus para a minha vida. Eu perco a plenitude de Deus para a minha vida. Eu perco a recompensa que Ele tem para mim. Quando eu coloco o preço naquilo que é impagável. Então deixa o Senhor falar com você. Tem coisas que são inegociáveis. Tem coisas que não têm preço.
A presença do Espírito Santo nas nossas vidas não tem preço. Não tem preço, irmãos. Você está com a sua Bíblia aí? Levante a sua Bíblia, deixa eu ver. Essa palavra que está na sua mão aí, isso não tem preço. Você acha, irmãos, que Pedro tinha essa Bíblia nas mãos? Você acha que o apóstolo Paulo pregava com a Bíblia na mão? Eles não tinham Bíblia não, queridos. Se eles quisessem saber alguma coisa da palavra, eles tinham que exercitar a memória deles, gravar, porque eles não tinham acesso a isso. Os rolos, só eram pertinentes ter os rolos quem tinha muito dinheiro, mas muito dinheiro. Aliás, não vamos longe não, quando a Bíblia começou a ser imprimida, com Gutenberg, quando a Bíblia começou a ser imprimida, só a nobreza tinha Bíblia, gente. Você pensa que foi assim? Por causa de movimentos que fizeram surgir as sociedades bíblicas, foi por causa disso que as pessoas começaram a ter acesso à palavra de Deus, mas era caríssimo, caríssimo. Hoje, todos nós temos acesso à Bíblia, e quantas vezes nós estamos negociando isso, por situações indecentes na internet, por livros que são verdadeiros lixos. Estamos comendo pratos de lentilha oferecidos pelo diabo, colocando preço naquilo que é inegociável. A casa de Deus é inegociável. O seu irmão é inegociável. Um relacionamento santo na presença do Senhor é inegociável. Jovens, não negociem o seu relacionamento, não faça do seu relacionamento uma aventura. O seu corpo não te pertence, ele pertence a Deus e Deus vai te cobrar isso. São coisas inegociáveis. E quando nós começamos a negociar aquilo que é inegociável, a tendência é nós perdermos a recompensa de Deus. Terceira coisa, quando é que podemos perder aquilo que é a recompensa de Deus para nós? Então, se for possível projetar, para nós seguirmos ali, vamos deixar ver se tem jeito de voltar. Vou continuar aqui. A terceira coisa é quando o Senhor encontra em nossos lábios murmuração. Murmuração. A murmuração impediu Israel de tomar posse de uma terra que mana leite e mel. E nós, com a nossa murmuração, podemos ficar fora do reino de Deus. Murmuração nos atrasa, porque o projeto de Deus era introduzir Israel na terra prometida, no máximo em um ano e pouco. Depois de passar pelo Egito, pelo Sinai, entregar a ele as leis, os mandamentos, levá-los até o Neguebe, após isso tomarem posse da terra prometida, 1 ano e pouco. Mas eles demoraram 40 anos, toda uma geração se perdeu por causa da murmuração. Não é só se perdeu, perdeu o melhor de Deus. Irmão, você sabe qual foi a pior murmuração? Foi quando os espias, entrando na terra, retornaram com a seguinte notícia: de fato parece ser uma terra boa, mas lá tem tanto gigante, que essa terra é terra que devora os seus moradores. Sabe o que eles estão falando para Deus? Essa terra que Deus quer nos dar não presta. Imagine você entregando um presente preciosíssimo para alguém. Essa pessoa recebe esse presente, dá uma olhadinha e fala: não, pode ficar para você, porque para mim esse presente não presta. Não presta. Será que nós temos tido louvores, adoração e principalmente gratidão nos nossos lábios, ao invés de murmuração? O que tem saído da nossa boca? Porque o arroz hoje não ficou bom não. O arroz hoje não ficou bom não. Esse molho, né? Essa carne não está bom não. Afinal de contas, não tem cadeira suficiente, eu estou comendo em pé. E esse louvor está demorando demais, esse pastor Carlinhos prega demais também, já estou cansado. O que Deus tem ouvido dos nossos lábios?
O que tem saído dos nossos lábios? O apóstolo Paulo diz assim, ó, o que foi escrito no passado, foi escrito para a nossa advertência, 1 Coríntios capítulo 10. E ele fala assim, por causa da murmuração, eles liberaram, na tradução original é o exterminador. Esse negócio de exterminador não é só no cinema não. O exterminador. Irmãos, o diabo, um dos títulos do diabo é o exterminador. Sabe o que libera o exterminador, irmãos? Murmuração. O que tem nos nossos? Você entra dentro da sua casa e fala, não aguento mais essa casa. Não aguento mais essa cama. É tudo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Queridos, eu e a pastora Sandra mudamos antes de termos a nossa casa. Quantas vezes, meu bem? Quantas vezes nós mudamos? 10 vezes. 10 vezes antes de termos a nossa casa. E a última casa que nós tivemos, antes de conseguir a nossa casa, a cozinha, o forro da cozinha era em treliça, umas madeirinhas assim, ó, cruzadas, mas você via os furos, e o telhado lá em cima. Aí quando dava uma chuva igual essa aqui assim, ó, a cozinha e banheiro. Cozinha e o banheiro. Então a Sandra, de dia, de manhã, lavava, deixava tudo bonitinho, pastor Eduardo. Deixava tudo bonitinho, cheiroso. Aí vinha uma chuva igual essa, assim, irmão. Não caía só goteira. Caía aquela sujeira, sabe? Que fica assim no forno, caía sujeira tudo, irmão. Você imagina isso? Aí ela segurava assim, né? Tal, eu via que ela queria chutar o balde. Aí Deus falou para ela assim, ó, ela estava orando, ela orou para Deus, falou assim, Deus, meu pai, eu não aguento mais, eu não aguento mais essa situação, né? E o Espírito Santo falou para ela assim, agradece o que você tem. Aí, irmãos, ela começou a agradecer. Queridos, depois das chuvas assim, a coisa ficava suja, eu via a Sandra feliz arrumando as coisas, eu falava assim, mas esse negócio está esquisito. Ela feliz, arrumando e tal. E nós estávamos pagando uma carta de crédito, né, para conseguir comprar nossa casa, no consórcio. Nós estávamos pagando uma carta de crédito. E era o aluguel e a carta de crédito. Até um ponto que eu cheguei assim, Deus, eu não aguento mais, Deus. Está pesado para mim. Aí naquela semana, o meu cunhado chegou para mim e falou assim, olha, eu e a sua irmã, nós decidimos dar para você esse carro aqui, era uma Ômega Suprema, para você vender e dar de lance lá, porque nós também, eu não falei nada para ele, mas o Espírito Santo falou, nós já louvamos o Senhor, falou, ô bênção. Só que, irmãos, quem diz que aquela Ômega Suprema vendia? Aquele negócio não vendia de jeito nenhum, estava empacado. Quem dizia? Aí o rapaz que me vendeu a carta de crédito falou assim, Carlinhos, hoje é o dia do sorteio, eu fiquei sabendo aí que você tem um valor para dar de lance. Eu falei, Sandro, eu ganhei mesmo um carro, mas eu não consegui vender. Ele falou, não, tem que ser em dinheiro, tem que ser. Então faz o seguinte, quando você conseguir vender o carro, você me fala, que eu dou o lance aqui para você, depois você faz o depósito. Fica tranquilo. É porque hoje é o dia do sorteio, eu pensei que você já estava com o dinheiro em mãos. Falei, não, é só uma coisa sobre eu te falar, nós precisamos orar mais. Então, ele falou assim, tá bom, então quando você conseguir, você me liga. Irmãos, quando eu peguei o telefone aqui e desliguei, houve uma unção naquele momento, algo que veio de Deus para a minha vida. Houve uma unção, o Espírito Santo falou assim para mim, hoje é o dia do sorteio. Eu falei, opa. Falou, me pede que eu vou te dar. Irmãos, eu fiquei todo tremendo. Aí eu falei assim, Sandra, corre aqui. Aí ela correu, eu falei assim, Deus pediu para nós orarmos, porque hoje é o dia do sorteio. Vamos orar? Para Deus nos abençoar? Irmãos, eu não creio em sortilégio, mas eu creio numa palavra de Deus. E naquele instante nós colocamos a mão no telefone e oramos, Senhor, o Senhor está dizendo para nós orar, nós pedimos, libera para nós a nossa carta de crédito. Oramos aqui. Irmãos, eu orei, esqueci, fui fazendo as coisas do dia a dia, fui fazendo as coisas do dia a dia. A Sandra saiu para um aconselhamento na igreja, né?
4 horas da tarde, o telefone toca. Tocou, fui lá, atendi. Quando eu atendi e ouvi a voz do Sandro, irmãos, eu comecei a tremer de novo. Falei, ué, Sandro, é você de novo? Ele falou assim, pastor Carlinhos, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu falei assim, eu já estava tremendo. Falei assim, eu não sei não, Sandro, pode me falar. Qual que é o seu número? O meu número é 32. Pastor Carlinhos, o senhor acabou de ser sorteado. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso, em nome de Jesus. O Senhor é fiel, irmãos. O Senhor é fiel. E não adianta fazer mandinga não, viu, irmão? Falar assim, eu estou com um sorteio ali, eu vou orar. Houve uma situação. Aí, o que aconteceu? Eu falei, Sandra, agora nós estamos com a carta de crédito e o ômega. Olha que bênção. Aí, nós fomos olhar, e o tal do ômega não vendia, irmãos, o negócio estava difícil. Aí nós achamos uma casa ideal, e faltava justamente o valor do ômega. Aí eu falei para ele, pega o ômega, pega o ômega, né? Ele falou assim, não, eu já tenho 2 carros, não quero outro não. Trata de vender aí, eu não... Aí era época de nós sairmos para férias, eu falei assim, bem, nós precisamos sair de férias, nós precisamos de um descanso. Vamos descansar no Senhor. Ela falou assim, mas o homem está precisando de uma resposta, essa casa vai ser vendida. Eu falei assim, está nas mãos do Senhor, o Senhor nos abençoa até aqui, vamos viajar. Irmãos, estávamos lá tranquilos, esperando em Deus, o telefone toca, o homem fala assim, pensando melhor, eu vou pegar o seu ômega então. E conseguimos uma casa com o valor da carta de crédito, mais o ômega, uma casa melhor do que nós sonhávamos, para a honra e glória do Senhor, amém? Agora você pode aplaudir a Jesus, glória a Deus por isso. Agora, irmãos, eu tenho certeza, que não foi essa questão da impressão que eu tive, da palavra de Deus, da oração, eu tenho certeza que foi a atitude da minha esposa, de ao invés de estar murmurando, eu sabia que ela não murmurava, mas ela segurava, mas ela começara a agradecer, e a dizer, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem me dado, obrigado, gratidão. Quarta coisa, pode passar, próximo slide, é quando que nós perdemos aquilo que Deus tem para nós? Quando nós somos dominados pela nossa alma, pelas nossas emoções. Então preste atenção. Irmãos, quando essa passagem me vem aos olhos, eu fico cheio de temor no coração. Porque um homem santo como Moisés ficar de fora da terra prometida, meu Deus, isso me traz muito temor. E o que levou Moisés a ficar fora da terra prometida, se ele fez tudo o que Deus mandou para ele? Um detalhe, ele deixou ser dominado pela sua alma, pelas suas emoções. Irmãos, e a nossa alma é terrível, as nossas emoções são terríveis. Muitas vezes o diabo fica até com inveja, a gente pensa que o irmão está endemoniado, não está, o demônio fala, está pior do que eu. É carne purinha, é alma purinha. E Deus falou, olha o que acontece, por isso que nós precisamos estar vigilantes, porque essa passagem também fala de vigilância. Olha o que aconteceu, a irmã dele, Miriam, acaba de morrer. Morreu. Era uma mãe para ele, uma profetisa. Ele tinha tanto carinho por Miriam, porque Miriam cuidou dele desde o nascimento. Miriam era uma mãe para ele. Quando Miriam fez ali que não devia, murmurou e tal, e ficou leprosa, ele foi o primeiro a clamar ao Senhor, falou, Deus, sara minha irmã, sara minha irmã. E pela misericórdia de Moisés, Deus curou Miriam. Moisés tinha um amor por aquela mulher, aí ela morreu. Irmãos, ele está velando a irmã, acabou de sepultar a irmã, todo mundo chega para Moisés, ele pensa assim, vão considerar a minha dor, vão trazer os seus sentimentos, né, os seus pêsames para mim. Aí foi abraçar o primeiro, falou assim, Moisés, espera aí, nós temos alguma reclamação para fazer. O que foi? Lágrimas ainda nos olhos. O que aconteceu? Está todo mundo aqui com sede, todo mundo vai morrer. Aí começaram a murmurar, irmãos, aquelas murmurações de novo. E naquele instante, e ele acabou de sepultar a irmã, a ira subiu no coração de Moisés.
E ele falou assim, espera aí que eu vou ver o que Deus tem para falar nesse momento. Foi e falou, Senhor, esse povo, começou a orar para Deus, uma oração brava, esse povo está murmurando de novo, o que eu faço, o que eu faço? Deus falou assim, fica tranquilo, você não vai precisar nem de bater na rocha agora, você só vai o quê? Falar com a rocha, vai lá, chega pertinho da rocha, fala com ela, que já está tudo resolvido. A rocha é um símbolo de Cristo, né? Pode falar, está tudo resolvido, não é pela sua força, não é pela sua violência, só fala com a rocha que ela vai dar água. Irmãos, pois Moisés pegou seu cajado, chegou, junte-se a mim, congregação de Israel, junte-se a mim, todo mundo juntou, vocês pensam que essa rocha pode dar água, seus rebeldes, chamou a congregação de Deus de rebeldes, seus rebeldes, ele não estava na alma não, ele estava na carne não, ele estava no osso, falou assim, vocês vão ver, pá, deu uma paulada na rocha, irmãos, e Deus lá vê nesse negócio, essa arte, deu uma paulada na rocha, sabe o que aconteceu? Nada, ele ficou com tanta raiva, pegou de novo, era para ele ter parado, né, pensar, opa, que besteira que eu estou fazendo, mas não, ele pegou de novo, o cajado dele, pá, uma segunda vez, e a rocha minou água, todo mundo bebeu e tal, ele deve ter ficado muito sem graça depois daquilo, foi conversar com Deus, e Deus falou assim, então Moisés, você não me santificou diante da congregação, né, você não obedeceu aquilo que eu te falei, você não vai poder entrar na terra prometida. Irmãos, a nossa alma pode nos deixar de fora da terra prometida, irmãos. Você já viu assim, quando vem aquele ímpeto de raiva, você fica indignado. Então, subjugue a sua carne, reduza ela à escravidão, porque senão Deus pode falar para mim e para você, filho, você não vai poder entrar nas promessas que eu tenho para você. Eu não quero entrar aqui em mérito de salvação ou não, sei lá se vocês são calvinistas ou arminianos, tá? Não vou entrar nesse mérito, mas alguma coisa importantíssima nós podemos perder se agirmos na carne, se agirmos na alma. O apóstolo Paulo diz que as obras da carne nos deixam fora do reino de Deus. Os que praticam tal coisa não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Outra coisa que pode nos levar a ficar fora das promessas que Deus tem para a nossa vida, outra coisa, está aí, ó, próximo slide lá, é quando nós somos precipitados, já falamos sobre isso aqui, Saul esperou, Samuel não chegava, ele foi lá e fez o sacrifício, e quantas vezes nós não esperamos o tempo de Deus, a hora de Deus, eu já falei sobre isso, vou pular. Outra situação, não é só quando somos precipitados, mas quando a arrogância, o orgulho, a vaidade toma conta do nosso coração, como tomou conta do coração de Roboão. Roboão se tornou rei, já pensou que tinha um rei na barriga. Ele chegou primeiro para os anciãos, para cumprir tabela, perguntou, o que eu vou responder ao povo que pediu para diminuir os impostos? Aí os anciãos falaram assim, seu pai, final do reinado dele, tornou pesados os impostos sobre o povo, ameniza, ganha o coração do povo que você vai reinar com tranquilidade. Falou assim, que nada, vou escutar, eu sou o rei, vou ficar escutando o conselho desse pastor, eu sou mais inteligente do que ele. Esses pastores aí, ó, ficam falando esse negócio, sou mais inteligente do que eles. Esse meu líder, nem devia ser meu líder, eu que devia ser líder dele. Escutar nada não. Aí chegou para a galera, para a turminha dele, falou assim, o que vocês acham que a gente faz? Como é que nós vamos fazer? Falei, rapaz, desce o sarrafo nesse povo, mostra para eles quem que manda nesse lugar, rapaz. E assim, ele perdeu 10 tribos de Israel. 10 tribos de Israel foram retiradas por causa da sua arrogância. É lógico que teve o pecado do pai, mas o que foi o estupim
do rompimento da nação de Israel foi a arrogância de um rei chamado Roboão. Quantas vezes a nossa arrogância tira o melhor de Deus de nós? Quantas vezes a falta de humildade, de sermos humildes, de considerarmos a palavra de uma pessoa, ainda que ela seja mais humilde do que nós, em condições intelectuais, escolares, de formação, de tempo em Deus. Você está 10 anos na igreja, ela só tem 2 anos, mas ela tem uma palavra de Deus para você. Tira a arrogância do seu coração. Vamos ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. Deixa a humildade tomar conta das nossas vidas, porque senão nós podemos perder aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Estou caminhando para o final, próximo, só mais 2 slides. Esse e o último, se o pessoal do louvor quiser subir já. Então, penúltimo, quando é que nós perdemos o que Deus tem preparado para nós? Quando nós destruímos as obras que Deus tem preparado para as nossas vidas? Quando nos tornamos pessoas relapsas, relaxadas, chega na igreja de qualquer jeito, a qualquer hora, não presta atenção no que Deus está falando, fica conversando na hora das reuniões, não está atento ao que Deus quer fazer, faz as coisas de qualquer jeito. Alguém pede para ele fazer algo, ele faz pelas metades, não tem excelência no seu trato, tudo aquilo que incumbe em ele de fazer, ele faz de forma relapsa, relaxada, ele não busca excelência. Esse é o rei Jeoás, que chega para Eliseu já acamado, e diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, eu estou perdendo as batalhas contra o rei da Síria, o que eu faço? E Eliseu, irmãos, ele com muita dificuldade, fica sentado ali na cama, e fala para ele assim: pega seu arco, pega a sua flecha, deixa eu colocar as minhas mãos sobre as suas mãos. E Eliseu vai lá, coloca as mãos sobre as mãos do rei, coloca as mãos sobre ele, e diz assim: agora pega essa flecha e atira pela janela. Ele não entendeu nada, e ele pegou a flecha, atirou pela janela, e Eliseu falou: assim diz o Senhor, flecha da vitória contra os sírios, o Senhor te levará a ter vitória contra os seus inimigos. Já ficou bom, né? Já ficou bom. Pronto, era o que eu queria. Eliseu, não foi Elias, Eliseu virou para ele e falou assim: não basta, pega as tuas flechas agora, pega as flechas da sua aljava, aquela aljava que estava lá no chão, pega as flechas da sua aljava. Ele pegou as flechas, agora fere o chão com as suas flechas. Ele feriu uma, feriu 2, feriu 3. A aljava tinha de 6 a 7 flechas. Se ele tinha lançado uma, sobravam 6 flechas. Naquele instante, ele parou de ferir, e Eliseu disse para ele: louco, por que você fez isso? Porque se você tivesse atirado todas as suas flechas, você não só derrotaria os seus inimigos em batalhas, como você imprimiria total derrota sobre eles, conquistaria eles para sempre. Nunca mais a Síria se levantaria contra você. Mas agora você só vencerá eles 3 vezes. Depois você vai voltar a ter dificuldade, lutas, problemas. Sabe o que nos faz perder o melhor de Deus, irmãos? Quando nós somos relaxados, quando nós levamos a obra de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Última coisa para nós terminarmos, termos um tempo de adoração aqui. Última coisa, sabe quando nós perdemos o melhor de Deus para as nossas vidas? É quando não damos honra a quem se deve honra. É o princípio da honra. Imagine comigo Jesus entrando nesse lugar, irmãos. Jesus entrando nesse lugar. Eles ainda não sabiam que ele era o Messias, mas já conheciam a fama dele. A fama de Jesus já ultrapassava além Israel. E agora Jesus chega para a sua terra, para a sua cidade, num culto como esse, na sinagoga. Ele chega lá,
Todos estão ali e falam: é Jesus, olha, o cara está famoso, está realizando coisas extraordinárias. O chefe da sinagoga pergunta: alguém quer compartilhar uma palavra? Jesus se levanta, vai à frente, toma o rolo do profeta Isaías. Irmãos, imagine isso. O rolo do profeta Isaías são 66 capítulos. O rolo não tem capítulo nem versículo. E se você sabe, o hebraico não tinha vogais. Estava tudo misturado ali. Jesus achou em cima a passagem, porque ele é conhecedor das escrituras, além de ele próprio ser o verbo vivo. Ele foi em cima da passagem que dizia: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, enviou-me para curar os quebrantados de alma, de espírito. Ele enviou-me para trazer libertação aos cativos, quebrar as cadeias dos aprisionados, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, quando ele fecha ali as escrituras e entrega para o assistente, a Bíblia diz que todos ficaram atônitos com aquilo, porque não foi a leitura de uma palavra, foi o cumprimento de uma promessa. E ele disse: hoje se cumpre essa promessa diante de vocês, está aqui o Messias. Imagine Jesus falando isso para nós: sou eu estou aqui com vocês, eu estou aqui. Naquele momento, irmãos, eles ficaram admirados, mas começaram novamente a murmurar, a dizer: esse aí é o Jesus, filho do seu José e da Dona Maria. Gente, não pode, o que ele está dizendo não pode ser verdade. E desprezaram o Rei da Glória. Quantas vezes a presença de Deus está aqui e nós não damos a Ele a honra devida? Quantas vezes a presença do Senhor está pairando sobre nós, mas nós estamos completamente desligados dessa presença, não rendemos a Ele a honra devida, não prostramos o nosso coração na presença dEle, desonramos a presença do Rei, não honramos os pais e as mães, não honramos as autoridades, não prestamos continência àqueles que têm autoridade sobre si, desrespeitamos aqueles que são revestidos de autoridade, não damos honra ao Rei. Irmãos, os valentes de Davi não era rei ainda constituído, mas era rei em unção, e eles sabiam disso. Eles estavam pertinho de Davi deu uma olhadinha lá da caverna de Adulão, ele deu uma olhadinha no poço de Belém, e ele diz: quem me dera dar uma bicadinha, tomar um pouquinho daquela água da minha cidade, de Belém, a minha cidade, quem me dera. Irmãos, 2 soldados escutaram isso, olharam um para o outro e falaram: é o rei, ele não pode ficar com sede, nós temos que servir, nós temos que honrá-lo. Foram lá, passaram pela guarnição dos filisteus, irmãos, com o risco da própria vida. Era um vigiando e o outro descendo ali, olha, o balde no poço. Pegaram a água, levaram para Davi feliz: toma, meu rei. Honrando o rei com o melhor, com a própria vida. Davi naquele momento ele ficou impressionado, falou: não posso tomar essa água não é para mim, é para o Rei dos Reis. E derramou água em libação ao Senhor, porque custou o preço da vida dos seus soldados, ainda que eles não morreram, mas custou a sua própria vida, foi de risco de vida. Irmão, escute, um homem chegou para Jesus e falou assim: vamos ceiar lá em casa, quero estender um convite do Senhor, vamos lá para casa ceiar lá hoje à noite. O nome dele era Simão o leproso. Alguns historiadores entendem que ele era o leproso porque ele foi leproso e foi curado, passou por todo o processo, ou o próprio Jesus o curou. E esse homem então, provavelmente, ou em gratidão, ou para querer entender, compreender melhor, Jesus o convidou para sua casa. Aí quando Jesus chega na hora marcada, Jesus chega naquela casa, ele entra, senta-se à mesa, e naquele instante uma mulher chega por trás, porque eles sentavam numa mesa tão baixinha
que para tomar as refeições tinham almofadas, e eles se inclinavam assim, ó. Eles se inclinavam dessa forma. Alguns faziam assim, ficavam com os pés pro lado de fora. Alguns se inclinavam, botavam aqui o cotovelo na almofada, né? Então era essa posição. Os pés costumavam ficar assim, olha, pro lado de fora. Essa mulher, por isso a expressão é: ela chegou por trás aos seus pés. Os pés de Jesus estavam expostos para o lado de fora. E a palavra do Senhor diz que ela quebra aquele vaso e derrama um nardo puríssimo, um vaso de alabastro, uma pedra que é tipo pedra sabão, que guardava coisas preciosas. Ela quebra aquela pedra, só o vaso já era precioso, só o vaso. Ela quebra o vaso, o líquido era preciosíssimo, ela derrama aquele líquido aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que aquele perfume inundou a casa de Simão. E ela então começa, depois do perfume derramado, ela começa a chorar, e a chorar, e a chorar. Ela desamarra os seus cabelos e pega os cabelos de uma mulher era algo preciosíssimo, era honra para a mulher. O cabelo comprido era honra para a mulher, para o homem cabelo curto, para a mulher cabelo comprido. Ela pega a sua honra e ela derrama a sua honra aos pés do Senhor. E ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugá-los com os seus cabelos. E todo mundo fala: ridículo, ridículo, ridículo. E se Jesus fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Ele nunca deixaria essa mulher tocar nele. Ouvindo isso, porque eram murmúrios, mas ele no espírito entendendo isso, ele diz: vem cá, Simão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Vou contar uma história, você me responde. 2 devedores, um devia 500 denários, outro 50. Ambos foram quitados, ambos foram perdoados das suas dívidas. Aí, dos dois, um que devia 500 denários, quase 2 anos de salário mínimo, 2 anos de diárias de trabalho. O outro devia 50 denários, quase 2 meses, praticamente 2 meses de diárias de trabalho. Ele perdoou tanto um 2 anos, quanto o outro 2 meses. Qual dos dois vai amar mais esse credor? O que você acha? Falou assim: certamente aquele que foi mais perdoado. Jesus falou assim: você sabe que você está certo? Sabe que você está certo? Porque eu entrei na sua casa, Simão, você não me deu um ósculo. Você não me deu um ósculo. Era costume do visitante receber um ósculo. Você é bem-vindo, você é bem-vindo. O judeu dá um beijo, você é bem-vindo, é normal. Simão, por causa da reputação das pessoas, os convidados, ele nem um beijo deu em Jesus. Vou ver como é que é esse homem direito. Certamente ele era um mineiro desconfiado. Aí nem beijou Jesus. Jesus falou assim: tá bom, não tem problema, né? Aí ele falou assim: Simão, você não quis me dar um beijo. Essa mulher não para de beijar os meus pés, Simão. Não é a minha face, os meus pés, Simão. Escuta, irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Aquele que tem o melhor de Deus, muitas vezes não considera, não valoriza. Aquele que muitas vezes só tem as migalhas, só os pés, dá muito mais valor. É por isso que os novos convertidos são intensos em Deus. E quanto mais nós vamos crescendo na fé, nós nos tornamos religiosos. Aquela mulher só tinha os pés. Ela falou: é isso que eu tenho, eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor. Simão tinha a face de Jesus, a face de Jesus, e não aproveitou o beijo no rostinho de Jesus. Aquela mulher só tinha os pés, lambrecou os pés de Jesus de adoração. Simão, você não me deu um olhinho para passar na cabeça. Naquela época o óleo dava uma umedecida no cabelo, porque o cabelo ficava muito seco por causa do tempo. Eles recebiam um nardo para passar no cabelo, ficar um cabelo mais, como é que fala? Um pouco mais, tratado, cabelo tratado, isso mesmo, obrigado. Então,
Ele falou assim: ô Simão, você não me deu nem um pouquinho de óleo para passar no cabelo? Essa mulher deu o óleo mais precioso dela para lavar meus pés. Ô Simão, sabe por que essa mulher está fazendo isso? Porque quem é muito perdoado, muito ama. Eu quero dizer mais uma coisa aqui nessa noite: quem é muito perdoado, muito honra. Jesus está nesse lugar, você crê nisso? Você quer honrar Jesus? Então fique de pé onde você está. Comece a fazer alguma coisa agora, faça alguma coisa nesse